Olá, estou de volta aqui para mais uma aula aqui do Codifico, né? Estamos avançando aí no nosso material. Deixa eu passar aqui para os nossos slides, né? Nosso material é sobre modelagem de software, né? Então, depois das nossas histórias dos usuários, a gente tem que aprofundar um pouco mais na especificação das tarefas e essas tarefas já em termos assim com os elementos da interface com o usuário. Então, a gente tem que agora preencher essas lacunas aí que devem estar aí, né, para muitos de vocês sobre como, né, trabalhar com esses elementos, né, da interface do usuário para poder avançar na especificação do software, né? A gente está nessa temática aqui da modelagem do software. Então, para a gente começar aqui, é fundamental ter o quê? Conceituação. Então, vamos lá. Será que vocês sabem diferenciar o que é UI e UX, né? UX vem do termo em inglês User Experience, né? Que uma tradução para português seria experiência do usuário. E UI é User Interface, né? Interface do usuário. Então, o que é? Aí tem aí, eu vou começar essa discussão aqui, né? Para a gente poder dar uma relaxada também no início. Pegar alguns memes, né? Não sei, às vezes eu gosto de usar alguns memes na aula para dar uma descontraída. Já tem um retorno de alguns alunos que eu já perguntei se eles gostam dos memes ou não. Eles falaram, né, que não gostam tanto de memes assim. Então depois aí vocês dão um feedback pra gente aí se vocês gostam dos memes ou não. Espero que vocês gostem desses memes aqui. Bem, esse aí é um meme que está provocando a discussão, né? Ele está falando lá, UX is UI, né? A experiência do usuário é interface do usuário. Então ele está chamando para o debate ali, mude a minha opinião, change my mind. Será que é? Será que não é? Eu já vou antecipar para vocês que não é a mesma coisa. A gente tem que discutir, porque inclusive tem vários mitos na internet, né? Então tem que ter muito cuidado na utilização de material, nessa busca. Vou lá no Google, vou pesquisar e a primeira resposta lá eu vou tomar como verdade. Tem que ter muito cuidado com isso. Tem muito mito. Eu vou discutir um pouco desses mitos aí do UI e UX, né? Nessa parte primeira, que a gente vai começar agora discutindo sobre os fundamentos teóricos aí da área. Lembrando que o nosso curso aqui ele é muito pragmático, né? A gente tem que prover com vocês aqui com o conjunto, né? A gente busca prover um conjunto mínimo de conhecimento e discussões técnicas aqui, teóricas, né? A mínimo de teoria necessário para a gente avançar na prática. É isso. Mas eu também não posso também deixar toda a teoria de lado e ir só para a prática, porque vai ficar faltando. Então, eu vou promover essa reflexão inicial aqui. A gente vai trazer algumas definições teóricas para poder aprofundar na prática, mas vai ser assim, muito rápido, vai ser muito curto. Então, é só para vocês terem uma noção da área. Eu não vou aprofundar, até porque não é objetivo aqui a gente aprofundar nessa área de UI e UX. Mas a gente tem que discutir. Então, assim, na internet tem muita bobagem. Eu achei até legal esse outro memezinho aqui, que o Sebastian DeWitt, ele coloca aqui que ele está pegando, né, imagens que não fazem sentido, né, que tem termos UI e UX, né, na esperança que essas imagens possam ser utilizadas em apresentações sérias. Essa aqui é uma apresentação séria. A gente está utilizando memes, eu estou utilizando aqui como caráter mais pedagógico. Aqui você está colocando aqui o UI. Eu custei entender essa figura aqui, ó, a melancia usando uma touca de natação, né, da Speedo aqui, e o X é uma bola de basquete dentro de um copo. Não tem nada a ver. Assim como tem vários conteúdos na internet também que não tem nada a ver sobre essa discussão de UI e UX. Tem muitos mitos, a gente vai discutir mais desses mitos aqui. Tem algumas coisas também que são interessantes que vale a gente avançar na reflexão. A UI, essa interface com o usuário, ela tem a ver com o aspecto estético, com o aspecto do dispositivo em si. A gente até vai ver alguns nomezinhos bacanas aí. Então, sem dúvida que quando você olha para essa caneca, ela tem a ver com esses aspectos da interface do usuário. E a experiência do usuário é o usuário usando essa interface. E olha que pode ser uma caneca bonitinha, na prática, aqui no uso, né, desse dispositivo, dessa caneca, olha só que horrível que é a experiência do usuário, porque tá furando os olhos do usuário aí. Isso aí tem a ver. Então esse meme já está promovendo essa reflexão. Então UI está mais relacionado aqui ao elemento concreto, né? A essa caneca, eu vou ter uma interface ali, o usuário vai manipular, e o UX, como que ele vai se sentir, né? Aqui ele está sentindo dor nos olhos, porque ele está furando os olhos dele. Então já promovendo essa reflexão aí. Estão pegando a ideia? Mais um meme aí. Bem, lembrando que esse aqui, o curso do Codifico, é um curso de formação de desenvolvedores. Vocês são esse cara aqui. E aqui nesse memezinho, vocês estão fazendo o quê? Software para o usuário final. Então, vocês estão alimentando aqui o usuário final com software. Mas quem que alimenta o developer, né? Para vocês conseguirem fazer o desenvolvimento, né, da ideia até o software implementado, vocês têm que fazer todo o percurso. E aí vocês vão ter que vestir o chapéu de vocês, né, em algum momento, do designer, né, como designer de interface do usuário, e também pensar como um designer da experiência do usuário.
Então aqui é um encadeamento, né? Primeiro se pensa como um designer da experiência do usuário que vai então alimentar com informações esse designer, né, da interface com o usuário, que então o developer vai materializar no código, né, no programa que será utilizado pelo usuário. Olha só que memezinho simpático aí. Vocês estão aqui, vocês são developer, hein? Mas vamos lá, hoje a gente vai discutir aqui para vocês conseguirem também fazer o papel aí de designers, tanto de UI quanto de UX. Vamos avançando. Chega de meme. Vamos então aqui para a gente tem esses dois conceitos, né? User Experience, User Interface, UX e UI. E a gente tem que qualificar melhor, né, esses dois conceitos. Existe uma relação entre eles, a gente já viu aqui pelos memezinhos, vocês já tiveram uma ideia, mas vale aprofundar um pouco mais, né? Como que é essa relação? Como que esses dois conceitos podem estar relacionados? Vocês têm alguma ideia, alguma proposta? Intuitivamente aí vocês trazem algo, né, uma relação aí? Vocês acham que um está dentro do outro? Esse aqui é uma figura que eu estava fazendo uma pesquisa na internet para ver o que a internet atualmente oferece, caso vocês vão para a internet buscar sobre isso, né? É sempre bom trazer. Eu também vou trazer questões de livro, mas eu estou trazendo primeiro esse conteúdo de internet aqui para a gente promover uma reflexão. Depois eu trago o conteúdo de livro que é mais pesado, né? Vamos dizer assim. E aí, olha só o que aconteceu nesse conteúdo aqui. Eu não vou nem chamar a atenção quem foi que criou, não, porque eu não quero ficar também denegrindo o coleguinha lá que criou isso aqui. Mas olha que interessante, ele colocou que a relação do UX com o UI é que a UI está dentro do UX. Ele ainda fez questão aqui, né, que a disciplina de User Experience engloba tudo isso. Então, o UI está dentro de User Experience. Na visão dele aqui, ele colocou isso. Será que está correto? Olha só, ele ainda coloca que User Experience envolve outras áreas, né? Outras áreas, por exemplo, arquitetura de informação está aqui dentro dessa área, mas marketing que não está dentro, arquitetura, design industrial, ergonomia, fatores humanos e ciência da computação ele botou aqui embaixo, né? Ciência da computação, há uma interseção, né? Essa área aqui é de interseção, mas também uma área de ciência da computação que não é a experiência, né, do usuário. E ele coloca aqui que o design de interface do usuário está fora aqui dentro. Ele colocou aqui, por exemplo, a interação do usuário, a Human Computer Interaction, a interação humano-computador aqui fora. Olha, pessoal, eu sou professor no departamento, né, de ciência da computação da UFCJ, eu ministro a disciplina de interação humano-computador e eu acho muito estranho por que esse negócio aqui não está aqui em ciência da computação. Esse é só um dos erros que tem aqui nesse diagrama, né, antecipo. Ele tentou fazer aqui, usando esses diagramas, né, que tenta mostrar as interseções das áreas aqui, fez uma confusão tremenda aqui e acabou que fez uma bagunça. E ele reforça um mito que existe na área, que é justamente perceber a área como user experience algo muito maior, muito mais sofisticado, muito mais importante do porque UI faz parte de UX e aí tem essa relação de que um está dentro do outro, né? E UI pertence a UX. Mas isso aqui é um mito, pessoal. Então esse aí seria o diagrama que ele está propondo aí, né? Isso aqui é um mito, isso aqui está errado. Não é assim que funciona, não é essa relação e essas são disciplinas complementares. Então a gente vai trabalhar mais nesse sentido aí de que é importante a experiência do usuário, sim, é fundamental. Hoje em dia a gente estudar a experiência do usuário, mas também temos que considerar que a interface, né, com o usuário é uma outra disciplina, ela tem interseções, essas áreas vão ter interseções, mas existe, o foco é outro, a perspectiva é outra, tem teorias específicas para isso que a gente pode estudar, mas a gente não vai ficar aprofundando muito não, vou só trazer para vocês aqui os conceitos fundamentais que diferenciam essas duas áreas, ok? Bem, a UX vai estar mais preocupada, né, com o usuário e o que o usuário, o que ele quer conseguir, né? E essa questão do que ele quer conseguir está mais relacionado assim às experiências dele conseguindo, né, cumprir seus objetivos. Já o UI é o que fazer. Então, assim, o UX ele é o que conseguir, ele tem objetivos, e a UI vai estar mais preocupada no modo de como ele deve fazer, nos elementos visuais para ele atingir os objetivos dele, mas de forma concreta. Então, o UX estaria bem realmente tratando elementos mais próximos do usuário, né, das intenções dele, e a UI vai trazer os elementos concretos que vão possibilitar que ele cumpra os seus objetivos. A UX
ela vai estar preocupada com questões, né, que ela seja desejável. Você vai propiciar experiências para o usuário, experiências que sejam desejáveis ao usuário. Já na UI, algo que seja acreditável, né? É uma tradução que eu fiz aqui do termo em inglês, é credible. Credible é algo que tem que ser acreditável, tem que ser verossímil. Então a questão é que ele vai ter que olhar para os elementos visuais, vamos até pegar aqui, ó, elementos visuais, né? E ele vai ter que saber o que ele vai fazer com aqueles elementos visuais e acreditar que aquilo, né, que aquele elemento visual vai fazer aquilo que ele espera que seja feito. Enquanto no UX você vai ter uma solução, um produto, um serviço, né, que no caso nosso é um sistema, um software, que ele seja desejável de ser utilizado para o usuário, e aí ele vai utilizar os elementos visuais da interface para poder atingir seus objetivos. A UX tem um foco em interações e UI tem um foco em ferramentas, ok? Então tá vendo que tem assim, vamos dizer assim, o lado mais emocional está na UX, o lado mais técnico dos elementos concretos vão estar na UI. Tá pegando aí a diferença? Pegaram a diferença? E é fundamental vocês entenderem essas questões aí. A gente vai trabalhar de forma holística, de forma integrada, tanto a UX quanto a UI, porque não dá para dissociar atualmente a UX da UI, né? Não é um curso de formação em designers de UX e UI. Vocês vão ter que fazer algum design do software que vocês estão propondo. Vocês irão fazer design de UX e de UI, seja conscientemente ou não, né? Lembra, assim, vamos contar um caso rápido aqui, fazendo digressão rápida. Tem uma colega, que é uma professora da PUC-Rio, que ela comentava que os desenvolvedores de software, eles não sabiam o que eles estavam criando, porque apenas o usuário, ao se apropriar da tecnologia, que daria sentido à criação do software, né, em si. Enfim, é uma provocação que ela fazia, né, já aposentou. E então, assim, vocês, né, vão criar sistemas, vão criar softwares, vão ter interfaces e tem que considerar como que o usuário vai estar utilizando isso, porque é indissociável para que se promova software com qualidade. Então a gente está preocupado aqui também em fazer essa discussão para que vocês consigam produzir software com qualidade. No ambiente empresarial, assim como tem vários profissionais relacionados, envolvidos na parte de desenvolvimento de software, eu já falei para vocês, inclusive do Product Owner, lá que vai especificar o software, geralmente tem um profissional específico aí, especializado em produção dessas, que sejam designers, né, tanto das interfaces com o usuário quanto da experiência do usuário. E vocês aqui, vocês vão ver que algumas habilidades são importantes que vocês, né, como desenvolvedores, tenham isso aí. Então, para fechar, eu queria deixar essa ideia, lembrando os nossos modelos, né, que são representações simplificadas aí. Fique com essa ideia de que a UX, ela informa o que a interface tem que prover. E a UI vai direcionar a experiência do usuário, né, de forma positiva ou negativa. Vai direcionar de alguma forma. Elas estão relacionadas. Então, esse diagrama aí é só para poder finalizar essa discussão aí de que eles estão relacionados, UX informando UI, UI direcionando UX, e eles estão num ciclo aí caminhando juntos para poder a gente discutir melhor sobre sistemas de software. Avançando um pouco mais aí, a gente tem que discutir um outro conceito fundamental que é a tal da usabilidade, né? Então, usabilidade é uma característica que o software tem. Aqui eu estou apresentando para vocês uma definição de usabilidade que está definida na ISO, uma das primeiras definições do que é usabilidade. Existem pequenas diferenças sobre definição de usabilidade. Eu não vou ficar entrando muito em detalhes, não, tem uma visão do nisso que é até interessante, ele coloca mais critérios, mas basicamente aqui é fundamental a gente entender o seguinte, né? Porque a usabilidade é uma característica desejável que a gente quer para o nosso sistema. Então, um pouco cuidado, porque também a gente discute, eu quero que o meu software seja simples, fácil, intuitivo. Mas o que significa ser simples? O que significa ser fácil? E muito mais assim, o que significa ser intuitivo? Né? O usuário tem que adivinhar o que o software faz e vai intuir o que o software vai fazer. Bem, não quero que o usuário seja adivinho para poder usar meu software, né? Então, o que a gente tem que buscar, né? Temos definições, né? Isso aqui é uma área, uma disciplina acadêmica, temos definições. Então, vamos ver aqui quais são os elementos, e eles são muito bem definidos, são as características que o sistema tem que ter, e aí, se ele tiver essas características, a gente pode falar que ele tem uma boa usabilidade, ok? Vamos lá. Usabilidade é a medida pela qual um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos. Lembra que a gente vai ter um usuário e vai ter um objetivo. Então, vão ser usuários específicos com objetivos específicos, para alcançar objetivos específicos, com
eficiência, são 3 características. Eficiência, desculpa, efetividade, eficiência e satisfação em um contexto de uso específico. Então, vamos de novo aqui. Lembra que eu tinha falado anteriormente a questão do ambiente complexo, ambiente sociotécnico, contexto sociotécnico. Então, esse contexto específico ele é fundamental. A gente sempre vai analisar em contexto específico, usuários específicos, alcançando objetivos específicos. E a solução, que é o software, né, esse produto vai ser o software. No caso aqui, essa ISO é sobre ergonomia de software de escritório. Eu estou usando a tradução que está no Wikipedia, né? Do termo inglês, eu até prefiro utilizar, em vez dessa palavra efetividade, eficácia. Então, assim, eficácia e efetividade, depois eu vou até explicar um pouco melhor o que é. Então, essas 3 características, eficácia ou efetividade, eficiência e satisfação. São 2 questões importantes aqui. A primeira é sobre a eficácia ou efetividade. Eficácia e efetividade está relacionado com a capacidade, né, dos usuários cumprir os objetivos, ok? Então, se são usuários específicos que vão ter objetivos específicos num contexto específico, se eles conseguem cumprir os objetivos dele, o produto tem efetividade, ele cumpre os objetivos dele, ok? E a eficiência? A eficiência é uma medida que ela vai relacionar essa efetividade ou eficácia em relação a algum recurso, por exemplo, tempo. O quanto, né, que ele consegue fazer, né, ter efetividade em relação a um tempo específico. Porque você pode, né, ter um sucesso na realização de uma atividade, gastar muitos dias para fazer, muitas horas, muitos minutos, ou o produto também ser mais eficiente, ele ser mais rápido. E aí você vai estar, no caso, o recurso é o tempo, é uma medida de razão em relação à efetividade sobre alguma medida, né, desse recurso. Pode ser o tempo, aí daria a eficiência. E a satisfação é o último elemento aí, muito importante também, que está relacionado com o bem-estar, né, com a satisfação do usuário em realizar a atividade. Porque você pode ter um produto, né, um software que ele seja efetivo e eficiente, mas ele seja terrível em termos de satisfação para o usuário. Então, a gente fala que esse é um software que tem baixa usabilidade. Para ele ter usabilidade de acordo com essa ISO aí, ele tem que ter efetividade, eficiência e satisfação para os usuários alcançarem os objetivos específicos em um contexto específico. Ok? Tá bom de teoria? Mas vamos aqui, ó, voltar um pouco do tempo aí para falar a questão da satisfação do usuário aí. Tem um erro aqui, já só fala que é SAG com E no final aqui, mas essa aqui é uma foto que eu bati essa foto. Eu tive lá no Museu da História da Computação, fica em Mountain View, né, lá na Califórnia. E nesse museu eles apresentam, né, a história da computação, computadores históricos. E aqui tem um dos primeiros computadores, né, até um dos primeiros computadores com monitor. Veja como que era o monitor antigamente. O monitor ele é redondo, né? E esse aqui era um computador que foi criado pela IBM, né? Era um computador, igual está colocando, Semi-Automatic Ground Environment, né? O primeiro computador de grande escala para uma rede de defesa aérea dos Estados Unidos. Ele é de 1958. E nesses computadores que foram lançados, né, que eram utilizados, eles tinham esses botões aqui. E esses botões aqui, eles tiraram um pedaço desses botões aqui e colocaram, né, lá no museu. Eu achei interessante, eu destaquei aqui para vocês que eles colocaram: eu não posso suportar isso, né? Você não se sente inútil. Os próprios operadores, e eu vejo que isso aqui eram militares, né, bem capacitados para estar utilizando esse sistema. Eles têm uma missão crítica, né, de defesa, estavam no auge da Guerra Fria, estavam fazendo a defesa do território americano. E olha só como que eles, né, o sistema ele era foi vendido, né, para uso oficial, então ele tinha a efetividade, ele era efetivo, ele tinha a eficiência dele, mas os usuários não tinham satisfação em utilizar esse sistema. O sistema é um sistema muito enfadonho. Eram os primórdios da computação. Mas eu trouxe aqui só para poder enfatizar para vocês, né, que satisfação é fundamental, é um critério muito relevante para ser considerado. E cada vez mais, né, a gente está se discutindo sobre a experiência do usuário, então é cada vez mais fundamental trazer esses aspectos emocionais, né, do usuário para poder ser considerado no design de uma solução de software. Aqui é um sistema computacional, né, que tem todos os elementos muito primários, né? Hoje em dia já evoluiu bastante, mas fica aí para vocês essa reflexão histórica. Bem, então avançando mais aí, pessoal, tem que trazer o quê? Eu trazer aqui uma lista de habilidades, skills, né, para UX e UI designer, o designer, que tem uma palavra que a gente não tem em português, então o designer de soluções de experiência do usuário, interface com o usuário. Trouxe aqui só uma provocação para vocês, né? iDesign, eu
crio, né, eu faço design e desenvolvimento de experiências que façam, né, que tornam as vidas das pessoas mais simples, ou simples, né, sem necessariamente mais simples, que tornam as vidas das pessoas simples, né? Esse aqui é o objetivo que ele colocou. Então, como design é isso. Mas o que seria ser simples, né? Então, é sempre importante ter essas definições. Mas deixando isso aqui de lado, vamos aqui para as habilidades, ou as em inglês skills, né, para um bom designer. Colocando aqui em 3 categorias específicas: soft skills e habilidades cruzadas. De forma específica aqui, então, um designer tem que saber fazer wireframing e prototipagem. O que a gente vai falar mais, né, agora nas próximas aulas, a gente vai estar muito preocupado com isso. A escrita da experiência do usuário, que eu já mostrei para vocês aqui como utilizar o chat GPT para fazer essa escrita de UX aí e como aprimorar isso. Comunicação visual e UI. Então, ou seja, a gente vai depois materializar essa definição do software em termos de interface com o usuário e fazer alguma comunicação. E aí eu acho que está relacionado aqui também a questão da documentação dessa especificação, tem que ter. E ele coloca, por fim, em termos de habilidades específicas, fazer testes com usuários. E aí essa parte aqui eu vou deixar para vocês assim, a gente não vai conseguir aprofundar aqui. Talvez a gente pode até ver se for necessário lá no final, lá no Web3, eu passo algum elemento disso aqui de teste de usuário, mas eu precisaria aprofundar bastante em teoria para trazer algo relevante aqui para vocês. Eu não quero, eu acho que não faz sentido, porque, lembrando, o objetivo de vocês aqui é uma formação de developer, né? Então, deixa esse teste de usuário aqui, vou passar o basicão para vocês e deixa para alguém se especializar em UI e UX, aí aprende de forma mais específica essa parte aqui, ok? Então, a gente vai focar muito aqui, inclusive hoje, wireframe, prototipagem e criar essas interfaces com o usuário aqui. E vai ser uma coisa também desenvolvida, né? São habilidades desenvolvidas ao longo do curso aqui, porque vocês, a gente está fazendo um desenvolvimento, não é um desenvolvedor genérico, é um desenvolvedor específico para web. Então, quando vocês forem vendo as bibliotecas, as tecnologias de desenvolvimento web, vão vir junto, né, com o ensino desses conceitos, dessas tecnologias, conceitos e conhecimentos relacionados à interface do usuário específico dos frameworks que vamos utilizar. Então, também vou deixar para esse momento, não vou ficar antecipando tudo agora, para não ficar repetido. Então, eu só vou dar o fundamento aqui e ao longo das próximas disciplinas, né, de web design lá, de tecnologias web, vocês vão aprendendo os elementos concretos, tá ok? Soft skills, fundamental ter, né? Então a gente vai ter habilidades interpessoais, colaborativas, de comunicação. A gente vai tentar entrar agora nessa questão de trabalhar em grupo para poder desenvolver isso em vocês. Empatia, a gente já fez muito exercício de empatia, tem até utilizando a ferramenta aí do mapa de empatia. Curiosidade e aprendizagem contínua é fundamental. E quanto mais você souber de sistemas, mais vocês serão bem-sucedidos no design de UI UX. Pensamento crítico, que é fundamental até para a gente utilizar nossas ferramentas aí de inteligência artificial para poder apoiar. Tem que ter pensamento crítico. E habilidades cruzadas que só complementam, né, a isso tudo, porque você está fazendo software para o ambiente comercial empresarial. Se você tiver visão empresarial, você vai se dar bem. Se você não tem, você vai ter mais dificuldade em entender a lógica do domínio onde você está inserindo o seu software. Habilidades de pesquisa e análise, atendimento ao cliente. E veja aqui o último, codificação e desenvolvimento. E veja que tem vários profissionais que eles buscam ser UI UX e não sabem programar. E aí vão ter muita dificuldade, porque eles não entendem a lógica ali, como é que aquilo vai materializar. Vocês estão sendo aqui formados para fazerem boa codificação e desenvolvimento de software. Então vocês são bons nessa habilidade cruzada aqui. A gente só tem que, agora nesse momento aqui, aprofundar um pouco mais nessas habilidades específicas, né, de wireframe e comunicação visual via interface com o usuário. Ok? Bem, se quiser dar uma pausa agora, pode dar uma pausa aí, pausar o vídeo aí, ficar tranquilo, porque eu vou aprofundar um pouco mais na teoria, agora eu vou já fundamentada em livros, ok? Mas eu vou gravar o vídeo todo aqui, vai tudo de uma vez só, que a gente já fica livre desse vídeo aqui, depois eu deixo outro para os exercícios, serão tipo 3 partes. Então, vamos lá? Estão preparados aí? Deixa eu tomar uma água aqui. Bem, eu vou me basear essa apresentação considerando 2 livros. Tem um livro aqui, na verdade tem um livro, mas tem um site, eu vou usar muito esse site aqui do Interaction Design para dar uma visão para vocês do que existe no mundo. Mas basicamente o que está aqui nesse livro, nesse site, isso aqui é uma fundação que junta conhecimento da área. A gente tem um material desse em português também. Sempre simulando vocês aí, né, para vocês fazerem
uso de material em inglês, mas se estão com dificuldade com o inglês, eu vou mostrar só para poder tirar esse mito aqui de que vocês não conseguem ter uma noção em inglês, vou mostrar um negócio em inglês, mas eu vou explicar para vocês em português mesmo. Mas tem esse material muito bem traduzido, trabalhado, consolidado aqui. É um livro fantástico, eu utilizo ele nas minhas aulas de HC. Ele tem uma edição de 2010, essa é a edição nova de 2021, se não me engano, 2020, 2021. Interação humano-computador e experiência do usuário. Eu acho interessante como que a experiência do usuário tomou corpo, né? Ela cresceu tanto que o livro de 2010 é a interação humano-computador. E agora, né, para poder pegar essa questão, né, mercadológica aí, eles expandiram mais o livro e colocaram a experiência do usuário aí, também já está até na capa essa questão. É a professora Simone Barbosa, da PUC-Rio, excelente professora. O primeiro livro, né, foi feito com o Bruno, que na época era doutorando lá, orientando da professora Simone, o Bruno Silva. E essa nova edição aqui teve ainda o apoio dessas demais professoras aí da área de HC, é um livro excelente. Está à disposição aqui no site, vocês podem comprar lá, bem legal. E eu adquiri o site lá no livro, então eu vou trazer algumas imagens aqui que já estão até traduzidas, que eu acho legal aqui no livro, e vou fazer depois o paralelo usando esse outro material. Então vou usar esses dois materiais, ficam duas referências excelentes aí para vocês. Então vamos lá. Trazendo de novo para vocês aqui essa figurinha que eu já tinha mostrado anteriormente, do ambiente complexo, um sistema sociotécnico, né? Você tem as pessoas aqui que estão numa organização, tem o lado do sistema técnico, que é o sistema físico, hardware, software, e a tarefa que eles têm que fazer e como isso tudo está relacionado. Aqui na parte de HC não vai ser diferente, porque a gente está falando de sistemas aqui, né? A interação humano-computador, que é o nome clássico da área, da disciplina. A gente vai ter de um lado aqui o humano, vai ter do outro lado o computador, um processo de interação aqui. Então, aqui essa é uma figura 1.3 que fala dos objetos de estudo IHC. Então, está no livro de 92. Então, ele traz aqui, você tem o uso e o contexto de uso, né? O uso da ferramenta para realizar talvez um trabalho aqui. E um contexto de uso ele é fundamental. Esse contexto aqui é um ambiente complexo. Então, você tem o trabalho, organização social, áreas de aplicação, que é o domínio da aplicação, adaptação do usuário do sistema. Tem o humano aqui, aí a gente vai utilizar várias teorias aqui de outras áreas até para poder descrever, né, entender melhor. São modelos. A gente vai modelar esse usuário aqui como um processador humano de informações, linguagem, comunicação e interação. Vamos trazer aqui da área de ergonomia, entendimentos aqui para poder ajudar a modelar, explicar, a teorizar sobre como é que funciona o humano e o computador aqui, trazendo elementos de computação gráfica, controle de diálogo, dispositivos de entrada e saída, e aí tem o computador e o humano interagindo aqui, esse processo de interação, né, que está sujeito ao seu contexto de uso, influências de outras pessoas, das instituições. Então, a gente considera todos esses elementos aqui, é bem complexo mesmo, né? O ambiente aqui é complexo, e a gente tenta buscar essas teorias, esses modelos para simplificar e permitir uma análise aqui que a gente consiga fazer o quê? Aprimorar a compreensão e a criação de software com mais qualidade, né? Buscando a usabilidade. E aí ele traz aqui que a gente tem os processos de desenvolvimento. Já falei muito sobre processos de desenvolvimento do ponto de vista da engenharia de software. Aqui também temos processos de desenvolvimento que aí já dentro da área de HC vai de forma mais específica e é muito importante quando você tem desafios, né, de usabilidade, aí é fundamental utilizar processos de desenvolvimento mais específicos que vão se ater mais a questões, vamos dizer assim, mais difíceis de serem trabalhadas, mais sofisticadas, mais complexas, da interação humano-computador. Então tem técnicas de avaliação para você entender melhor, abordagem de design para fazer criação, soluções de design são boas e ruins, são os padrões ou antipadrões que você vai aproveitar na hora de fazer esse design, ferramentas e técnicas de implementação. Todos esses elementos são objetos de estudo em HC. Essa figura está muito complicada. Essa figura aqui, eu gostaria que vocês ficassem com uma figura mais simples, que tem no livro também, mas vai estar lá na frente. Que ele vai trazer isso aqui. Então, quando a gente for falar de interação humano-computador, de experiência do usuário, vamos preocupar com isso aqui, ó, o contexto de uso. Esse contexto de uso sempre inclui tempo, ambiente físico, social e cultural, a questão sociotécnica, dizer assim, de minha forma mais simplificada. Cuidado que às vezes simplificação demais até induz ao erro, posso estar sendo um pouco preciso, mas estou tentando assim, ser o menos detalhista possível, mas dando um detalhe suficiente para a gente ajudar aqui na reflexão. Então, esse contexto de uso aqui, a gente vai considerar essas variáveis aqui, esses elementos. O usuário aqui, ele tem lembra que a definição de usabilidade
São usuários específicos com objetivos específicos, né, utilizando um sistema que vai ter efetividade, eficácia, eficiência e satisfação num contexto de uso específico. A definição aí, ó, são os elementos aí principais. E o sistema aqui, esse processo de interação do usuário com o sistema se dá por meio da interface com o usuário. Então, por isso que lembra lá no início que eu falei do mito, né? Que a experiência do usuário engloba a interface com o usuário? Porque você olhando assim, você fala, não, tá englobando, tá vendo? A interface do usuário que faz parte da experiência do usuário. Mas cuidado, isso aí é um mito. Você está sendo induzido a uma representação do modelo errado. A experiência do usuário trata disso tudo aqui, mais focado no usuário, e a área de design de interface do usuário vai estar mais se importando mais com os elementos concretos aqui que o sistema vai prover para o usuário para realizar o processo de interação. E o que é fundamental aqui é a gente entender, né, e aprimorar esse processo de interação do usuário com o sistema. E por isso que a disciplina fica chamada, né, ela é chamada de interação humano-computador. Perfeito? Pegaram aí, já decoraram? Eu recomendo vocês pegarem um papelzinho agora, fazer um desenho dessa figurinha aí, desse modelo, né? Esse é o nosso modelo simplificado. Ele sintetiza toda a área de HC. Isso aí que a gente tá mais interessado aí para refletir na hora de desenvolver as teorias, os métodos de design, de avaliação. A gente vai considerar essa figurinha aí principal. E o conceito de usabilidade está relacionado com esses elementos aí fundamentais. Se vocês entenderem bem essa figurinha, assimilarem ela, by the heart, como os americanos dizem, vocês até vão decorar aquele conceito de definição, né? A definição do conceito de usabilidade pela ISO. Usuários específicos com objetivos específicos, né? Realizando aqui um sistema, né? Um produto que provê aos usuários específicos com objetivos específicos efetividade, eficiência, satisfação em contextos específicos. Viu como é fácil decorar definições? Depois você entende os modelos, fica mais fácil da gente trabalhar. Então é isso aí. Lá para o capítulo 9, por isso que essa figura 9.1, lá no capítulo 9, representações utilizadas para explorar diferentes aspectos de HC. Veja que eu pulei aqui o livro todo, na disciplina de HC eu fico um período todo, trabalho o livro, mas eu fico um período para poder trabalhar o livro. A gente não tem isso aqui, não é o objetivo de vocês serem formados nessa área, mas eu estou aqui sintetizando e dando uma visão para vocês bem prática de como vocês se darem bem com isso aqui, sem ter que precisar recorrer à teoria toda. Mas se quiserem, está aí o livro à disposição, vocês podem ver, fazer uma leitura do livro todo e ir aprendendo. Mas eu vou recapitular aqui o que a gente já fez, né? Aqui são as representações utilizadas, principalmente utilizando aqui elementos que são apresentados no livro, né? Eles falam de cenários, né, e tal. Mas em termos do processo aqui, o processo começa com a definição de objetivos, né? Igual a gente já fez. Depois tem as tarefas, a interação, a interface abstrata, a interface concreta. No caso aqui, interface abstrata ainda se chama de... a gente chama aqui, são os wireframes, né? São protótipos de baixa fidelidade, e aqui já são protótipos de alta fidelidade, eles vão se aproximando, né, protótipo de fidelidade, se tiver realmente esse protótipo for um protótipo parecido, né, fidedigno à representação final. Se for de só elementos estruturais, aí eles são protótipos de baixa fidelidade, e o de mais baixa fidelidade que são os wireframes, né, que são só as estruturas. Esse aqui que a gente tem que chegar. Mas eu queria, assim, esquece essa parte do meio aqui, você tem a ver com a teoria da engenharia semiótica, mas está lá no livro, não precisa trabalhar com isso aqui não. Veja que tem as personas aqui, que a gente trabalhou, personas é fundamental, e ele trabalha aqui com uma outra técnica que chama mapa de objetivos. A gente não trabalhou com mapa de objetivos, a gente trabalhou com um outro elemento, que não tem a ver com mapa de empatia, tá aqui, mas eu vou falar para vocês, vou fazer um paralelo. E a gente viu que as histórias dos usuários, que foi o que a gente trabalhou, histórias dos usuários, lembra que eu falei para vocês que eram cenários, né? Aqui tem cenários de problema, cenários de interação, a gente tem histórias de usuário, são as iniciativas, e dali a gente tirou os épicos, que são os objetivos que os usuários vão ter. Desses épicos, eles podem ser especificados em termos de modelo de tarefas, de forma mais específicas, mas ainda as tarefas, eu falava com vocês, sem se preocupar com a interface, com os elementos de interface. E a gente pode refinando essas tarefas em termos assim dos elementos de interface, e aí caracterizaria esse modelo de interação para então chegar nas interfaces. Essa aqui é a historinha toda que a gente organizou. Eu estou mostrando essa imagem aqui para vocês entenderem essa linearidade desse processo nosso de especificação aqui. Ok? Mas eu vou de novo aqui, eu vou agora recontar essa história aqui mais uma vez. Vão comigo aqui, agora apresentando quais são os elementos que a gente está utilizando. A gente utiliza personas, utiliza mapa de empatia para
promover mais ainda essa reflexão sobre quem serão os usuários, muita empatia nesse momento, né? Então a gente começa, nosso processo é bem focado no usuário, a gente faz personas e mapa de empatia dessas personas. E daí a gente tira o quê? Histórias de usuários, né? Então, histórias de usuários, com os nossos épicos aqui, a gente vai ter um mapa de objetivos. Mas a gente já tem meio um cenário do problema. Aquelas primeiras histórias lá das iniciativas, as histórias mais amplas, elas são esse cenário do problema, e aqui a gente vai ter umas histórias com os usuários, com os épicos que vão estar relacionados aos objetivos. De uma forma bem pragmática, para a gente não ficar perdendo muito tempo com isso, eu estruturei dessa forma, aproveitando esses elementos. Cada empresa vai fazer um pouco diferente isso aqui. E aí, na sequência, a gente tem as tarefas. Eu não estou muito preocupado em ficar definindo muito bem esses elementos, porque, igual de novo, cada empresa vai fazer um pouco diferente. No livro vai te dar uma série de métodos e ferramentas para fazer isso. Naquele outro material da engenharia de software também tem formas de fazer isso. O que a gente está utilizando aqui é uma forma bem pragmática, bem prática, fácil, né, para a gente trabalhar, sem ficar se preocupando muito com detalhezinho, porque o objetivo é vocês serem developers. Então, vocês vão pegar boas definições para poder implementar. Aqui, para poder cumprir, que a gente vai ter que fazer isso aí também. Então, dos épicos de tarefas, a gente tem o refinamento das tarefas. Lembra que o PO ficava refinando essas tarefas até chegar em algo para os developers? Então, é isso aí. Bem, a gente está até agora, a gente fez até mais ou menos aqui os épicos das tarefas, e a gente sabe que tem que ficar refinando essas tarefas para poder concluir o modelo de interação. Eu queria propor para vocês aqui não ficar refinando tanto essas tarefas em termos de texto. E aí vamos pensar já em termos de interface. E como que a gente pode, então, especificar essas interfaces, né? Qual vai ser a ferramenta que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o Figma. Vamos fazer um protótipo no Figma de baixa fidelidade, depois a gente vai melhorando eles. E veja o seguinte, eu vou deixar a parte dessa prototipação de alta fidelidade para após, né, vocês adquirirem os conhecimentos em relação à programação web, porque vai estar muito relacionado aos frameworks, né, as bibliotecas de componentes gráficos, né, os elementos visuais. Então não adianta nada ficar falando muita coisa aqui, vai acabar trazendo muita teoria. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ver de novo. Então deixa que vocês chegarem lá, eu aproveito quando vocês estiverem estudando de forma concreta. E lá no final, na Web3, eu junto de novo. Então a gente vai fazer os protótipos no Figma com mais fidedignidade, né, com mais fidelidade ao que vai ser concretamente implementado, porque aí vocês já vão ter repertório desses elementos. Mas eu estou falando aqui para vocês terem uma visão geral do processo. Então, nosso próximo desafio agora é fazer o refinamento aqui das tarefas, e a gente vai fazer isso já fazendo um esboço no wireframe e depois refinando a escrita dessas tarefas. Mas antes de avançar, eu queria trazer alguns elementos para vocês aí. Esses elementos eu vou pegar aqui do livro, né, um pouco mais de definição, tem alguns conceitos bem legais. Deixa eu abrir aqui esses conceitos legais aqui para vocês. Cadê? Então, deixa eu ir para o navegador. Pronto, estamos no navegador aqui. Então, é um glossário aqui da interação humano-computador. Então, tem todos os conteúdos aqui. Se vocês pegarem o livro da professora Simone lá, ela vai seguir muito desses elementos aqui, a ordem, inclusive, desses itens aqui, eu achei bem interessante. Né? Lá vai ter princípios de Gestalt, vai ter estilos de interação, enfim, tem aqui o X aqui no meio. Eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai começar discutindo, que é um conceito mais legal aqui, né, que eu acho que vale a gente discutir, vai apresentar pelo menos aqui, porque eu quero que vocês esqueçam a palavra intuitivo. Né? Eu já tinha falado intuitivo, da ideia de que o usuário tem que adivinhar qual que é a solução, mas existe uma palavra melhor que em português não tem ela. A gente vai até utilizar esse termo. A palavra é bem do francês, né? O inglês se apropriou dela. A gente vai utilizar também essa palavra chamada affordance. As affordances. Então, esse conceito aqui de affordance, né? Não vou ficar traduzindo tudo aqui, não. E o pessoal, o Don Norman, né? Ele trouxe para a área de HC em 88. E ele traz justamente essa ideia de que as pessoas, né? Elas vão olhar, né? Vão para os elementos, né? E vão inferir um significado de uso daquilo ali. Então, vamos ver aqui um termo aqui do Don Norman. Então, o termo affordance se refere às propriedades percebidas e concretas, né, existentes, né, de uma coisa. E é para qualquer coisa, pode ser inclusive coisas do mundo físico, mas a gente está mais preocupado com as affordances das coisas digitais, dos elementos de interface com o usuário. Então, primariamente, são essas propriedades fundamentais que determinam como as coisas podem ser usadas. Então, essa é a propriedade.
Então, a Affordance provê dicas fortes para a operação sobre as coisas. Então, quando você olha esse elemento aqui, qual que é a affordance dessa caixa aqui? Ah, aqui eu posso digitar, apesar de estar escrito o seu e-mail, eu sei que aqui eu posso digitar e-mail, porque a affordance desse elemento aqui, isso aqui é uma caixa de texto. Ah, o Go aqui é um botão, a affordance desse botão aqui é o botão, eu clico. Eu clico com o botão direito que eu vou lá. Aqui eu não vou digitar nada em cima do botão. Então, esses elementos todos aqui, a affordance do menu, a affordance. Então, esse aqui que é a questão, né, do affordance é isso. Quando eu olho para essa coisa, para esse elemento visual aqui, e o que ele me passa, né, de propriedade, de como ele funciona. Isso que é a affordance. Aí tem algumas definições um pouco diferentes aqui, blá, 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 teoricamente eu não vou ficar discutindo muito aqui não. Tem que ter cuidado só em relação às affordances aqui, ter as falsas affordances, né? Então você vai olhar para um elemento, para um objeto, eu sei que isso aqui é um botão, uma caixa de texto é um botão, então isso aqui é uma affordance percebida. Mas pode ser que um programador, e vocês vão ver que na web, vocês vão ter muita liberdade, vocês podem criar falsas affordances, você pode colocar alguns elementos aqui, que aqui não vai ter nenhum, porque essa página é bem feita. Você pode ter algum elemento aqui, por exemplo, essa caixa de texto, ela não é para clicar, eu vou fazer ela ser enganosa. Então, quando o cara clica aqui para digitar o texto, na verdade era um botão que já acionou a página. Estou usando uma falsa affordance aqui para enganar o usuário. Enfim, tem outras questões aqui para discutir. Não quero entrar nesse detalhe não, só trazer aqui mesmo esse conceito fundamental. Então, parem de falar sobre interfaces intuitivas. Se preocupem com o quê? Com a affordance dos elementos que vocês estão utilizando no design da interface do usuário. Então, a interface do usuário é composta de diversos elementos e você tem que se preocupar com a affordance dos elementos que vocês estão utilizando. Ou seja, nas dicas que vocês vão dar, né, nos aspectos, né, que esses elementos visuais, esses elementos de interação, eles vão possuir, eles vão passar para o usuário e como que o usuário vai perceber e inferir como eles são utilizados. Esse que é o conceito fundamental. Affordance. Estilos de interação aqui. Eu vou só comentar que existem muitos estilos de interação. Existem, né, questões de linha de comando, né? Então, vou trazer aqui muito rápido. Linha de comando é muito importante. Vocês vão utilizar isso aqui várias vezes, o CLI, né, Command Line, porque é uma forma aqui, né, Command Line Interaction, porque quando vocês vão tirar os frameworks aí no seu Visual Studio, vocês vão fazer vários comandos usando a linha de comando. Mas aqui a gente não está interessado em desenvolver software nesse estilo de interação, apesar de ainda ser muito relevante hoje em dia. Ele discute aqui profundamente, não quero ficar discutindo. Esse aqui é fundamental para vocês refletirem. E tem muito a ver com o banco de dados, com as tabelas, né? Vocês vão ter os CRUDs. Quando vocês tiverem seus dados lá, vocês vão precisar criar interface para poder alimentar o banco de dados. Vocês vão alimentar esse banco de dados, provavelmente, né, grande parte deles serão relacionados a formulários, form filling, preenchimento de formulários. Isso vem desde dos primórdios, lá tem essas interfaces mesmo de texto, já tinham formulários. E hoje a gente trabalha já mais com esses elementos mais modernos, vão ter aqui caixas de texto, né, os input texts, né, que vão ter aqui uns labels que descrevem, vão ter combo box, né, caixas de seleção, esses inputs que eles podem ter máscaras, e aí vai de vocês, né, vocês já usam diversos tipos de sistemas, vão ter mais repertório sobre elementos de interface disponíveis. Quando vocês chegarem na disciplina de web, aí que vocês vão ver, eu não vou ficar entrando em detalhes não, mas só chamar que isso aqui chama input text, combo box, e lá na disciplina lá vocês vão ver com mais detalhes esses elementos. Aí isso que a gente vai utilizar. Mas é importante você saber que existe esse estilo aqui, né, é considerado um estilo de interação, ou preenchimento de formulário. Tem mais aqui discussões. Menu é um outro elemento muito importante. Menu é uma coisa que alguém criou assim, menu reinventado. Menu não é algo que surgiu naturalmente, não. Não é ciência natural, não. Então aqui o menu é um outro. Para que serve menu? Esse menu serve para você organizar acesso a funções do sistema. Aqui você tem um menu numa página, isso aqui a gente vai estar utilizando. Ele discute aqui também sobre menus. E por fim aqui, ele fala ainda de um sistema de manipulação direta. O que seria esse manipulação direta aqui? É quando você tem elementos na interface que você pode clicar e arrastar eles. Você está manipulando eles, né, provendo ações, interagindo com eles diretamente. Aqui no Explorer você pode clicar num arquivo e arrastar ele para uma pasta. Você está fazendo o quê? Movendo ele. Aí você coloca um Ctrl, um Shift, né, faz cópia.
Enfim, você faz algumas manipulações. Outros elementos aqui de o Paint, né? Hoje em dia tá, é, 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 tem muitos sistemas que fazem isso, mas imagina lá nos primórdios, não era assim. Então, só falar rapidamente desses estilos de interação com vocês aqui, para vocês verem que existe uma teoria por trás disso aí, uma reflexão boa, mas a gente não vai ficar preocupado tanto em relação a isso. Sobre User Experience, só mostrar aqui rapidinho para vocês aqui, tem uma discussão aqui profunda, e ele não se aprofunda muito nisso, olha só. Tem uma discussão profunda, mas ele não se aprofunda, olha só, ficou até parecendo que é incoerente isso, né? É porque a questão aqui, como está preocupado no design da interação, eles qualificam melhor o User Experience, mas falam que isso aqui está fora da User Experience, né? Então, eles reconhecem que é relevante, tem um capítulo aqui, mas está fora. Aqui está focado mais na interação. Agile Usability Engineering, não vou ficar entrando aqui em detalhes não, mas era isso que eu queria só mostrar para vocês aqui. E eu ainda queria trazer mais uns outros elementos aqui para poder a gente fechar essa parte da teoria. Vou voltar para o PowerPoint. E ficou aqui por cima aqui, depois eu posso passar o linkzinho para vocês, mas é esse aqui, interaction-design.org. E por fim, queria só falar isso aqui, que eu acho que é a parte fundamental para a gente concluir essa parte teórica aqui, porque é a teoria que vai ser mais relevante para vocês que vão estar no mercado aí produzindo software em plataformas reais, que a gente chama são os guias de estilo. Então, os guias de estilo é que vão ter, vamos dizer assim, a regra do jogo, vão ter as definições relevantes aí para poder construir software que tem as affordances corretas, que vão estar num contexto de uso em que o usuário já vai estar acostumado. Por exemplo, você está trabalhando com Android, né? Sou um desenvolvedor Android, Google. Então, o Android ele utiliza princípios de design, né? Que tem, se você utilizar os mesmos princípios, você vai estar sendo consistente na plataforma. O usuário vai reconhecer mais facilmente os seus elementos visuais, né? As affordances serão atingidas. Então, se você estiver trabalhando com Android, o que você tem que usar? Qual que é o estilo de interação? Qual que é o guia de estilo de interação? Você sabe? É o Material Design. Então, o Material Design 3 é a última versão que a Google lançou. Veja que é um sistema de design open source, né? E lá tem uma especificação super completa, super legal, que descreve, assim, eu recomendo vocês entrarem, né, dar uma olhada lá. É super legal. Mas a gente não vai estar desenvolvendo para Android, a gente não vai estar desenvolvendo aqui Google. Então, eu não vou ficar detalhando isso. E a Apple? A Apple usa a mesma coisa? Não, a Apple tem um dela. Ela chama aqui de Human Interface Guidelines. Então, guidelines de interface humana. Então, contém aqui guias, né, para as melhores práticas que podem ajudar você a fazer design, né, de grandes experiências para a plataforma Apple. E ele integra a plataforma Apple, né, seja mobile, desktop, né, laptop, notebook, o que for lá da Apple, né? Watch, né? Até os vestíveis, né? Tem um relógio, eles dão essas diretrizes da Apple. A Apple é muito boa, né? Eles se preocupam muito com design, eles são muito bons de design. Então aqui tem as especificações da Apple, especificações da Google e na web, né? Existe da web de forma geral, existe alguma biblioteca. Bem, uma das primeiras bibliotecas que ajudaram a fazer os desenvolvedores a criar interfaces ricas, né? A gente chama lá, como vê o HTML5, a gente tem interfaces bem ricas, com esses elementos visuais com capacidades, né, programáveis, sofisticadas. O Bootstrap é uma dessas bibliotecas, né? Eu acho que a gente não vai utilizar o Bootstrap, mas ele é uma biblioteca bem relevante e fica como referência, né? Ele fala assim, ó, construa rapidamente sites responsivos com Bootstrap. Então, o Bootstrap aqui tem uma série de plugins já em JavaScript que te ajuda a construir essa interface mais rápida. E se você entrar no site do Bootstrap lá, ele vai ter um guia de estilo, né? Não tão completo quanto os outros dois, porque ele é bem focado aqui em desenvolvimento web, usando só o framework dele. Ele vai ter vários exemplos, né, de interfaces aí para poder desenvolver sistemas web. Então fica essas referências, esses três guias de estilo aí, pra vocês darem uma olhada. Quando a gente for avançando na parte, né, de web, será passado para vocês outros frameworks, e aí vocês vão ter que aprofundar nesses frameworks para poder ter proficiência na criação de software usando os frameworks que vocês vão aprender, ok? E fica esses três aí como referência, caso vocês tenham interesse de olhar outros e ver que tipo de material é discutido.
Mas vamos avançando de forma mais prática aqui, só para vocês acompanharem o processo todo, para quando chegar lá no app ter noção e vocês já irem, né, especificando o software de vocês, né, a plataforma que vocês estão propondo aí, o sistema, o projeto de vocês, né? Vocês poderem já ir avançando nessa especificação, sabendo que lá no futuro vocês vão ter que poder refinar essa especificação. Então, é um processo iterativo aí que vocês vão refinando progressivamente. Bem, chegamos agora na nossa área, hora de fazer exercícios, né? Então, vamos lá fazer exercício aí. Lembra que a gente está com o quê? Nosso exercício está relacionado com a pizza, né? Então, eu vou pegar nosso case de pizza aí e vou avançar um pouco mais. Vou gravar agora um outro vídeo aqui. A gente vai avançar na especificação do sisteminha aí de pizza. Eu vou pegar um outro sistema para a gente ter dois sistemas depois no final e eu demonstrar ainda as arquiteturas comparando esses dois sisteminhas aí com vocês, beleza? Então vamos lá.